Continuando aí a aula sobre diâmetro, circunferência, área transversal e basal, a gente vai falar agora da medição do diâmetro e a circunferência usando os aparelhos e os seus erros. Então, o primeiro aparelho que a gente vai estudar é a suta. Então, a suta, tá? Ela é um instrumento comum para medir de forma direta. Então, lembra, direta, eu vou até o objeto, no caso aqui, a árvore, e vou medir. Tá? Ela consiste basicamente de uma barra graduada e de dois braços paralelos, onde um braço é fixo e o outro se desloca para o lado. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas no dia que a gente mostrar o vídeo da aula prática, eu vou mostrar para vocês exatamente o equipamento que a gente tem na universidade e como faz. Mas basicamente é isso, tá vendo? A gente tem aqui, essa aqui é a mais simples, é a que tem mais próximo aí da universidade, tá? Esses são os modelos mais antigos, tá? Mas basicamente o que a gente usa em dia é essa última aqui, ó, essas daqui. Então ela tem braço fixo e você desloca e ela já te dá diretamente a medida do diâmetro, ou seja, você vai colocar na árvore e vai ter a medida do diâmetro direto, ou seja, essa parte de dividir CAP por DAP já foi feita, tá? Então, basicamente você desloca esse braço, coloca na árvore a 1,30 se você for medir o DAP e você obtém a variável. Como que você faz essa medição do 1,30? Você simplesmente vai colocar 1,30, ver onde é 1,30 em você, já que você vai estar encostado na árvore, você coloca uma marcação em você, mais ou menos você vê onde é você, onde é em você e você mede. Mas na aula prática a gente vai mostrar isso certinho para vocês. Preciso que vocês entendam que existe esse equipamento. Então esses são as sutas. Na construção de uma suta, você deve sempre levar em consideração o seguinte: o material deve ser resistente à prova d'água e fácil de limpar, porque dentro da floresta você pode estar lá e chover e aquela marcação ali dos diâmetros tem que estar visível. Especialmente para diâmetros grandes, as sutas devem ser fabricadas em materiais leves, porque você vai ter que carregar isso na floresta. Tá? As sutas de madeira podem ser mais pesadas e também sofrer influência. Basicamente, as sutas que a gente usa são de alumínio e plástico. Os braços da suta devem se localizar em um mesmo plano e perpendiculares, ou seja, você não pode o braço que se move, ele não pode estar torto, senão vai interferir no processo de medição. E eles têm que estar fazendo um ângulo de 90 graus com a régua onde tem a marcação dos diâmetros. No momento da medição, eles devem estar absolutamente paralelos uns aos outros. A escala de graduação das medidas deve estar calibrada e legível, tá? Como a gente disse lá no capítulo 1 de erros, você sempre tem que comprar o equipamento e conferir. Então você vai conferir se aquela medição está exata, se a divisão por π foi feita corretamente para dar aqueles valores de diâmetro. Então tudo isso tem que ser pensado. Porém, mesmo assim, pode ter BOs e a suta pode apresentar alguns erros. Né? Isso aqui é mais didático para vocês entenderem alguns erros. Alguns aqui a gente nem vai praticar, a gente vai pegar um equipamento novo, tá? Para fazer. Falta de paralelismo dos braços. Lembra que eu falei que lá um dos motivos é que este braço, tá vendo, da suta, ó, pensem, isso aqui é um braço da suta, esse aqui é o outro braço da suta e esse daqui é a régua. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que esse braço aqui não está firme, por algum motivo ele está solto. E aí, na hora de você fazer a medição, em vez desse aqui ficar reto, como nesse tracejado, ele ficou assim. Então existe essa angulação aqui. Na verdade, isso a gente passa para vocês didaticamente nos livros, mas tecnicamente você pegaria um novo, porque você não vai ficar fazendo medição e depois ficar trocando por esse alvo. Mas se porventura, um ou outro caso, você está no processo final de medição e você falta duas árvores, três para você medir 10, você vai e faz isso aqui. Olha esse ângulo aqui, quanto que é em relação ao extremo aqui, né, do nosso DAP.
e aí você consegue obter essa diferençazinha aqui, esse HI, né, através do tangente de alfa, né, porque ele não está ligado ao cateto oposto, tá? Então a tangente de alfa vai ser HI, que é o cateto oposto, sobre o diâmetro sobre 2, porque se você pegar esse diâmetro aqui e rebater ele para cá, ele é o valor. Então a gente tem essa medida aqui, que a gente precisa. Então a tangente de alfa é o HI sobre D. Só que eu preciso do HI. Então HI vai ser D sobre 2 vezes a tangente de alfa. Né? É um dos erros mais frequentes e ele vai subestimar, afinal, né, o diâmetro tinha que ser este daqui. E o diâmetro que ele está medindo é este daqui, porque lembra, o que você vê é só o que está na régua. Você não tem a medição deste lado, você só tem a medição deste lado. Se você tivesse desse lado aqui também, você estaria superestimando, que é o valor a mais. Então, só como exemplo aí, lembrando que esses exemplos aqui é interessante que você sempre pause o vídeo, tá? Para você tentar fazê-lo e depois você ver a explicação. Então, seja uma árvore aí, um diâmetro verdadeiro d igual a 20 centímetros e um ângulo de desvio do braço da suta alfa igual a 10 graus, o erro associado vai ser 20 sobre 2 vezes a tangente de 10, que dá 1,76 centímetros. Então, na verdade, se você observar, o diâmetro medido incorretamente seria quanto? 18,24. Então, 20 menos 1,76, em porcentagem, este erro seria o equivalente a 1,76 sobre 20 vezes 100, dá um erro então de 8,8%. Mas é basicamente, nesses anos todos que eu vejo aí, é bem difícil a gente pegar uma suta porque você vai comparar, você vai conferir o equipamento antes. Né? E se você não tiver com equipamento bom, você nem vai a campo, porque vai te dar muito trabalho fazer esse processo aí. O outro aí, isso é mais comum de acontecer. Esse é muito comum de acontecer. É você inclinar a suta. Então, toda vez que você coloca a suta, você tem que entender que ela tem que ficar reta com a árvore, reta com o tronco, tá? É não com você, é sempre com o tronco. Então, ou seja, se você precisar, se você sempre tem que ver que ela vai ter que ficar reta com o tronco. Se o tronco estiver torto, tá? O tronco estiver torto aqui, você vai me colocar a suta assim. A suta sempre é reta em relação ao tronco. Tá? Então, para evitar fazer esse tipo de cálculo aqui, é interessante que você observe quando você vai medir que a suta ou qualquer outro equipamento de medição esteja reto com o tronco da árvore. Para a gente corrigir este problema, a gente vai ter então que o cosseno de alfa é d sobre 2 dividido por h sobre 2. Então, h é essa medida aqui e o d é a medida real. Mas vocês observam que todos esses erros para ser calculado, a gente precisa do valor verdadeiro. Então, você vai ter que ter um jeito de medir o valor verdadeiro. Fica fácil perceber que o valor medido h é mais para vocês perceberem o que acontece quando vocês medem errado. Esse valor h é maior do que o valor de d. Então, o h ele superestima o valor real d. Este erro de superestimação pode ser calculado da seguinte forma. Então, h menos d sobre d vezes 100, que é o cálculo do erro comum. Tá? Então, d sobre cosseno de alfa menos d sobre d vai dar 1 sobre cosseno de alfa menos 1 sobre 100. Então, ou seja, se eu tenho uma inclinação de 5 graus, quanto que ela causa um erro na estimação do diâmetro se eu tiver um problema de inclinação? Então, simplesmente 1 sobre cosseno de 5 menos 1
vai dar 0,38%. É um erro menos grave do que o paralelismo dos braços. Não observar a altura de medição. Isso também é um erro muito comum. Você não faz a marcação em você aonde é 1,30, então você não consegue. Você pode fazer se abaixo e ter uma superestimativa, e fazer acima e ter uma subestimativa. Então o erro é calculado em 2 vezes ΔH, essa diferença, né, de altura, vezes a tangente de alfa, a tangente do ângulo aqui, acima ou abaixo. O erro pode ser positivo, superestimação, ou negativo, de subestimação, se o diâmetro for medido acima ou abaixo do ponto. Quanto menos cilíndrico o fuste, maior será o erro, ou seja, quanto mais afilado ele for. Afilado é isso daqui, ó. Essa diminuição do valor do diâmetro em relação à base até o ápice do fuste. Isso a gente chama de afilamento, mas a gente vai ter um capítulo de afilamento. E quanto maior a distância do ponto exato, maior também será o erro. Tá? Então, medir na altura corretamente, ou seja, fazer a marcação em você do 1,30, é muito importante que isso seja feito. Variação da pressão de contato também é. Quando você pega o equipamento de qualquer um deles, você tem que encostar só, você não pode apertar, porque existem árvores que têm a casca muito frágil, ou seja, muito macia, e isso vai interferir no processo. Então, a força exercida pelos braços da solda sobre o fuste pode resultar em compressão da casca. A pressão, então, contra a árvore constitui um efeito negativo e você vai ter um diâmetro menor do que realmente é. Então, na verdade, você só vai encostar, você nunca vai pressionar. Então, para quem aí é mais forte, tome cuidado com esse procedimento. Em todos os erros discutidos, sem dúvida, o mais difícil é você controlar eles. Mas aquele da falta de paralelismo lá primeiro, você até consegue controlar, você não vai geralmente usar uma suta daquele jeito, mas esses outros três, vocês têm que ficar sempre atento para colocar a suta de forma reta, para que você meça na posição do 1,30 ou na posição do diâmetro que você estiver medindo corretamente, e não apertar o equipamento contra a árvore, porque a gente tem árvores com cascas muito finas. O vídeo já foi um pouco longo, eu vou finalizar ele e vou concluir essa parte da suta, mostrando para vocês um teorema bem interessante, para vocês entenderem a questão de como eu vou fazer esse processo de medição com o equipamento suta. Tá? Então eu vou finalizar esse vídeo e a gente faz uma segunda parte.